Lilian, a paz do Senhor. Primeiro momento, eu gostaria que você vislumbrasse o quanto Deus tem se revelado por meio da palavra. O Senhor Jesus, em determinado momento do Evangelho de Lucas, que você já leu, no capítulo 24, ele abre o entendimento de seus discípulos para que eles compreendessem as Escrituras. Então, concluímos que se nós desfrutamos e entendemos, é porque Ele assim faz em nós. A palavra ela é espiritual e só entendemos verdadeiramente a Bíblia quando a lemos no Espírito, através da ajuda, do direcionamento de Deus. Em relação à salvação, durante todas essas mensagens, eu creio que nós chegamos a um ponto em comum. Ou seja, por exemplo, Atos capítulo 4, versículo 12, em relação à salvação. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Também concluímos que o Senhor Jesus nos salvou e nos chamou, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Nós reconhecemos que nós não fizemos absolutamente nada favorável aos olhos do Senhor que pudesse nos colocar numa situação de receber da parte dele uma salvação como uma retribuição por nossas obras. Éramos filhos da ira. Reconhecemos que o pecado habita em nós. Isso ficou muito claro para nós com alguns questionamentos que nós fizemos em relação a nós mesmos. E esse pecado, juntamente com todos os atos pecaminosos que nós praticamos, nos separava completamente de Deus. Só que aprove a Deus estar em Cristo Jesus, como nós lemos em 2 Coríntios. Deus estava em Cristo Jesus e nos reconciliou com Ele mesmo. Nós éramos filhos da ira, inimigos de Deus, mas Cristo estava aqui para nos reconciliar com Deus. Como Ele fez isso? Ele se ofereceu como uma ovelha sem defeito e carregou na cruz do Calvário a condenação que deveria recair sobre nós. Por isso eu acho interessante você ler Isaías 53, uma profecia do profeta Isaías em relação à vida, à obra redentora do Senhor Jesus Cristo por cada um de nós. Quando reconhecemos essa obra e o confessamos como nosso Senhor e Salvador de todo o nosso coração, nós somos justificados e salvos pela fé. Então houve um ponto bem definido na sua vida, Lilian, que você reconheceu que era pecadora, que carecia da glória de Deus, e você creu, porque o Senhor ele te convenceu disso. Você creu de todo o seu coração e confessou Ele como seu Senhor e Salvador. Essa é a loucura da pregação. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, falou que essa era a loucura da pregação da cruz. Para os que se perdem, é verdade, é uma loucura. Mas para os que são salvos, é poder de Deus. Para os homens que não creem, é uma loucura isso que nós ouvimos, isso que nós pregamos. Mas para nós que somos salvos, que testemunhamos que a palavra de Deus é verdadeira, isso é para nós poder de Deus. Tudo bem, mas nós poderíamos chegar a uma pergunta. E aqueles que não ouviram o Evangelho? Será que, por si só, eles são desculpáveis pelo fato de não ter ouvido o Evangelho? Será que eles não poderiam ser condenados pelo simples fato de não terem ouvido o Evangelho? O que será? Qual a resposta que será adequada para essa questão? Olha, uma coisa é certa. Não haveria motivo de evangelistas visitarem os confins do mundo para pregar, se o mero fato de não ouvir me possibilitasse não ser condenado. Então não haveria motivo de alguém visitar um outro país para pregar o Evangelho para aqueles que não ouviram.
E não haveria motivo também do Senhor dizer que os pés daqueles que anunciam boas novas são formosos. Então o Senhor ele trata de uma maneira diferente, de uma maneira especial, aqueles que se dispõem a propagar o Evangelho, com o coração baseado na fé. Vale lembrar que o Senhor Jesus, ele deseja que todos sejam salvos. E ele deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Porém, só há um modo na era da graça, que nós vamos explicar melhor em relação às eras com o decorrer das mensagens. Só há uma maneira do homem alcançar a salvação, e isso é muito claro para nós hoje. A palavra foi muito clara. O fato do homem não ouvir o Evangelho não o salva, pois a palavra afirma: mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Será que Deus é injusto em aplicar a sua ira em relação a homens que já nasceram no pecado e viveram uma vida afastados totalmente de Deus? Estou usando um argumento humano, como disse o apóstolo Paulo. Ele está usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Isso é algo que o Pedrinho está falando, que o irmão Pedro está falando? Não. Isso que eu acabei de dizer está em Romanos capítulo 3, versículos 5 e 6. Será que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Até aqueles que não ouviram, agora digo por mim mesmo, até aqueles que não ouviram, eles receberam a oportunidade de reconhecer a Deus como Criador. Você leu isso em Romanos capítulo 1 e 2. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, se fez conhecido entre os homens. E mesmo assim, a palavra diz que tais homens são indesculpáveis. Não há homem que possa chegar diante de Deus, Lilian, e ser um homem desculpável, porque a palavra diz que os homens são indesculpáveis. A única possibilidade de eu aparecer diante de Deus e ser excusado, ser desculpado, ser justificado é pela fé em Jesus Cristo. Lembre-se que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. A sabedoria dele é infinitamente superior à nossa. Mas ainda assim, Lilian, se houver um homem que ainda queira questioná-lo, a palavra rebate, dizendo em Romanos capítulo 9, versículo 19 e 24. Eu vou ler para você. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá, então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de ira preparados para a destruição? Que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória, aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como ele diz em Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Amém, glória a Deus. Por si só o homem, ele já é indesculpável para Deus. Só que Deus, ele amou ao mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. É o desejo do coração dele, Lilian, que todos cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Todos cheguem à salvação. E ele tem preparado os meios, os mecanismos para que as pessoas ouçam a palavra e creiam no Filho dele.
Ele ama o pecador, só que ele aborrece o pecado. Não é porque uma pessoa age de determinada maneira, contrária à vontade do Senhor, que nós vamos rejeitá-la. Pelo contrário, Deus deseja que nós venhamos a acolher as pessoas, porque Ele veio salvar aquilo que estava perdido. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. A nossa missão é acolher as pessoas, porque Cristo nos acolheu. A nossa missão é guiá-las ao Evangelho, é expor para elas o amor de Deus, a misericórdia de Deus para conosco. Totalmente indignos, imerecedores de receber da parte dele tamanha graça, tamanha bondade. E mesmo assim ele veio ao nosso encontro, nos chamou, nos curou, ele tem reestruturado as nossas vidas, ele tem nos guiado, nos conduzido. Por mais que um homem venha cair, as misericórdias do Senhor, elas se renovam todos os dias. E aquele que começou a boa obra em você, ele é fiel para completá-la. Todos, absolutamente todos os homens que se chegam a Cristo Jesus, eles podem ser completamente salvos por Cristo. Não se esqueça, não sou eu que pastoreio a sua vida. Não é determinado homem. Quem pastoreia, quem zela pela sua vida e quem preparará os meios para conduzi-la é Cristo Jesus. É Ele que te ama, foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu. Assim como Ele ama todos os homens. E Ele deseja que todos os homens sejam salvos.